Pessoal, nós vamos começar 8h05, tá? Em ponto. Dá 5 minutinhos para mais umas pessoas que vão entrar. Vai ser um dia, uma sala restrita mesmo, poucas pessoas, mas a ideia é a gente poder falar bem aberto, bastidores, números e, enfim, alinharmos tudo. Então, em 5 minutinhos a gente começa, tá bom? 5 minutinhos não, às 8h05, mais 3 minutinhos. Então, excelente, pessoal. Vamos começar. Primeiro, dar boas-vindas para todos vocês, né, que estão aqui. Meu nome é Iago, para quem não me conhece, queria me apresentar primeiro, né? Então, eu sou empresário, sou casado, tenho 4 filhos, e há 8 anos eu trabalho nesse mercado do marketing, mais precisamente do marketing digital. Né? Nessa trajetória, a gente já fez alguns grandes resultados, né? A gente tem 3 empresas hoje dentro do nosso grupo, inclusive algumas delas com destaque nacional, assim. A gente, né, sou sócio da doutora Thalita Mello, uma ginecologista muito renomada nessa parte de fertilidade clínica, da Gabriela França, nutricionista, também nesse mesmo mercado, né, nós somos sócios do Conceber, fundamos juntos a empresa. Sou sócio da doutora Alessandra Lessa também, que fala de criação de filhos. Então, sou sócio, né, de 2 outras empresas, de um fundo de investimento, e tudo isso muito voltado na parte do marketing digital, que é o que eu posso dizer me capacita para vir falar um pouco disso para vocês hoje, né? Um pouco de marketing, um pouco sobre marketing. Então, a minha ideia, né, na noite de hoje, nessa aula, é passar para vocês sobre o tema que vocês, inclusive, votaram lá no grupo, que é tráfego pago e tráfego orgânico. O que é isso, né? Do que a gente está falando, o que é tráfego, enfim. Então, para situar vocês, eu estou aqui, né, com o iPad, então, vez ou outra, eu vou jogar aqui na tela
as anotações do iPad e estou com a colinha da aula que eu preparei, né? Então, tem várias anotações aqui para que seja um conteúdo muito didático e muito bacana, tá? Então, é isso. Falo de Belo Horizonte, né? Nossa empresa tem sede hoje aqui em Belo Horizonte. E então estou aqui nos estúdios da órgão, né? Bom, vamos lá, pessoal. Hoje nós estamos na nossa segunda semana, né, dessa produção de conteúdo. Até no final da última aula eu comentei, né, que era um prazer poder vir para a frente das câmeras, porque eu sempre atuei na estratégia, criando estratégia de marketing. E agora eu estou aqui na frente, né, como professor. Várias outras vezes estive como professor, mas convidado, né? E dessa vez eu estou me aventurando nessa produção de conteúdo para vocês. Então, essa é a nossa segunda semana. Na primeira semana, a gente falou sobre posicionamento digital. E eu quero, né, perpetuar essa produção de conteúdo, né, a cada semana com vocês. Então, nosso tema de hoje, tráfego pago e tráfego orgânico, né? E aí, muitos de vocês talvez se perguntem, inicialmente, o que é tráfego, né? Então, o que é tráfego? O pessoal às vezes brinca, né? Tráfego de drogas? O que você está falando? É tráfico? É tráfego? O que é isso? Bom, eu trouxe então algumas analogias, né? Algumas explicações visuais para tentar trazer para vocês um pouco da dinâmica do que é o tráfego. Então, o primeiro exemplo que eu trouxe é essa cena aqui, né? Então, nessa cena você vai falar assim, o que a gente tem aqui? A gente tem o trânsito, né? Então, as pessoas passando aqui. Nós temos, né, os prédios aqui, enfim, os carros, os pedestres. Então, a gente tem todo esse movimento, todo esse fluxo aqui, né, de pessoas passando por aqui. Beleza. E aqui, ó, bem aqui, a gente tem um anúncio, né? A gente tem um outdoor. Beleza. Qual que é a analogia que eu quero que vocês entendam? O tráfego é esse fluxo de pessoas, né? Todas essas pessoas que se movem. Ok? Por quê? Elas estão passando aqui e a atenção delas não necessariamente está para você. Mas você coloca algo grande e chamativo aqui, que a gente vai chamar de anúncio, depois eu vou explicar melhor, para que você possa atrair para a sua loja, para o seu negócio, para o seu consultório, para a sua clínica, essas pessoas. Então, isso aqui é um tráfego, é uma forma de anúncio, perfeito? A segunda analogia que eu posso trazer para vocês é a vitrine de um shopping, né? Então, a dinâmica é exatamente a mesma, né? Eu tenho as pessoas que já passam no shopping, normalmente elas já vivem aqui no shopping, né? Estão sempre aqui passeando, etc. E aí elas se deparam, então, com uma vitrine muito bonita, né? Decorada, enfim. O que é essa vitrine? Um anúncio. Ela está atraindo a pessoa desse tráfego que já está passando aqui no shopping. Então, percebam que aqui eu já tenho o público e aqui eu já tenho o anúncio, tá? Beleza? Mais para frente eu vou detalhar ainda melhor. Terceiro exemplo que eu quero trazer para vocês. Você tem sua clínica e você tem vários pacientes, vários clientes. E esses pacientes aqui, ó, eles começam a comentar um com o outro, ó, eles estão conversando entre eles. Ó. Essa clínica é excelente. Nossa, eu voltaria. Doutor Fulano, ele é maravilhoso. Deixa eu te passar o telefone da minha ginecologista. Deixa eu te passar o telefone do meu cardiologista. Beleza? Isso aqui é o que a gente pode chamar, a gente conhece como boca a boca, né? É o boca a boca. Também é uma forma de tráfego, né? Ou seja, as pessoas estão te indicando. Beleza. Todas essas analogias foram para mostrar para vocês o que é o tráfego que sempre existiu, sempre vai existir, desde as páginas amarelas, pessoal. Desde a época lá, não sei quem lembra, né? Onde você tinha um catálogo de telefone e as primeiras páginas eram as páginas de anúncio, as páginas amarelas, e você tinha milhares, milhões de pessoas que buscavam um telefone nas páginas amarelas. Ah, quero ligar para fulano, para ciclano. Tinha lá os telefones, mas nas primeiras páginas, por ordem alfabética, tinha os anúncios, né, de quem pagava para aparecer nas primeiras páginas desse catálogo. Era a forma de anúncio daquela época. Eu aproveitava o tráfego, ou seja, aquelas pessoas que têm acesso àquilo,
e botava meu anúncio para atrair para o meu negócio. Uma curiosidade engraçada, meu pai tinha uma empresa e a estratégia de marketing dele, ele sempre foi um visionário na minha percepção, ele, nas páginas amarelas, como era por ordem alfabética, ele deu o nome, ele tinha o nome da empresa, que era Molduraria Ouro Preto, e aí ele foi lá e colocou a molduraria Ouro Preto, ou seja, para ele poder, né, ir para frente lá nas páginas amarelas, para ficar na primeira página. Então, uma estratégia de marketing daquela época. Hoje já é muito diferente, mas a dinâmica é a mesma. A lógica por trás do tráfego orgânico ou pago é a mesma. Então, essa é a primeira explicação. Parece simples, mas nós vamos aprofundar e vamos aprofundar rápido. Então, a primeira coisa que eu queria perguntar para vocês é: qual desses exemplos que eu dei para vocês, foi um tráfego pago e qual foi um tráfego orgânico? Alguém chuta? Alguém consegue imaginar qual foi um tráfego pago e qual foi o tráfego orgânico? Vocês podem escrever aqui ou vocês podem desmutar também, fiquem à vontade. Vamos lá. O pago foi as páginas amarelas. Beleza. E desses exemplos aqui, da vitrine, do shopping, do outdoor. Isso, orgânico foi o boca a boca. Legal, legal. Bom, o que eu quero que vocês reflitam? Essa é a primeira reflexão importante. É que nenhum dos dois foi exatamente gratuito, tá? Essa é a primeira lógica que eu quero que vocês entendam. Por quê? Porque às vezes a gente tem essa ideia de que o orgânico é aquilo que não se paga, o tráfego pago é aquele que se paga. É um pouco disso, mas não sempre. Por quê? O tráfego ali do outdoor foi pago para exibir aquele anúncio, mas a vitrine foi paga? Um pouco, né? Aquelas pessoas estão passando no shopping, você está no shopping exatamente para aquilo. Mas e o boca a boca, que seria então o orgânico? Foi pago ou não? Ele não foi pago, mas não significa que ele foi gratuito. Por quê? Porque você teve que ter todo o processo de encantamento daquele cliente, etc. Você teve que montar uma estrutura boa, uma recepção boa, para que as pessoas te indicassem. Então percebam que o tráfego pago e o tráfego orgânico não é necessariamente só sobre a gratuidade, mas sobre a primeira ação. Se a primeira ação ela é fomentada pelo dinheiro, e se eu posso, e eu acho que essa é a principal diferença, controlar a escala. Pessoal, isso aqui a gente já começa a falar um pouco mais denso, mas vale a pena vocês entenderem isso. Controlar a escala. O que significa controlar a escala? Significa o seguinte: eu posso, a meu bel prazer, aumentar o volume de pessoas que passam na frente da minha vitrine da loja lá no shopping? Não. Eu posso aumentar o meu bel prazer, o número de carros que passam na avenida com o meu outdoor? Não, eu não tenho controle sobre isso. Entretanto, no tráfego pago, sim, eu tenho controle, porque se eu ponho mais dinheiro, é um leilão, eu alcanço mais pessoas. Essa talvez seja a principal diferença entre o tráfego pago e o tráfego orgânico. Em um, você tem o controle, através do dinheiro, do quão você vai escalar, da quantidade de pessoas você vai alcançar. Enquanto no outro, você até pode ter um certo controle, você tem estratégias, mas o controle mesmo, você não tem. Você depende do algoritmo. Você depende de jogar o jogo das plataformas. Em miúdos, pessoal, tráfego hoje, se a gente fosse trocar em miúdos no marketing digital, a gente está falando de anúncio online. Acho que às vezes o pessoal complica, né? Anúncios online. O pessoal complica, o que é tráfego? Tráfego pago, tráfego orgânico. O tráfego pago são os anúncios online. O tráfego orgânico, eu vou dar alguns outros exemplos do que é. Beleza? Vamos começar, então, pelo tráfego orgânico, pessoal. Vamos começar pelo tráfego orgânico. Então, quais são as fontes de tráfego orgânico? Isso eu quero explicar para vocês. Exemplos, né? Vamos lá em exemplos. Importante, SEO. O que é SEO, pessoal? Ranqueamento no Google. As pessoas que, quando você está com dúvida sobre a melhor padaria de Belo Horizonte, a gente tem um hábito de consumo que é o quê? Vou no Google
Jogo. Eu quero encontrar um cardiologista em São Paulo, vou no Google e jogo. Então, SEO é uma fonte de tráfego orgânico. Uma segunda fonte de tráfego orgânico, as redes sociais. Vocês vão perceber que, ao mesmo tempo que ela é orgânica, ela também é paga. Você tem as duas versões dentro das próprias redes sociais. Mas o post que você faz ali no dia a dia, no seu Instagram, os stories, né, o post que você faz no feed, tudo isso é um conteúdo orgânico, é um tráfego orgânico. Porque a plataforma não te cobra para você aparecer para os seus seguidores. Mas tem um fator, ela te entrega para 10% dos seus seguidores. Então, se tem 1.000, ela, via de regra, vai tender a te entregar para 100. Percebe? Números genéricos, tá? Só para ilustrar. Beleza. Depois, a gente tem o conteúdo. Então, esse conteúdo aqui eu trouxe numa linguagem mais geral. Qualquer tipo de conteúdo. Vídeo no Instagram, vídeo no YouTube, stories, carrossel, blog post, tudo isso é um pouco de formas de alcançar tráfego orgânico. Gratuitamente, pessoas vendo você. Pessoas querendo consumir o seu produto ou o seu serviço. O quarto aqui, as referências. Ou seja, você ser referenciado. As pessoas te indicarem. O boca a boca. O seu parceiro, né, o médico lá, ginecologista, que está passando agora para o endócrino. Ele está referenciando o endócrino. Ó, vai aqui. Ou a nutricionista, ó, vai nessa Nutri aqui, que ela é muito boa. Essas são fontes de tráfego orgânico. E qual que é a importância do tráfego orgânico, pessoal? Isso é importante. Eu preciso de autoridade. O tráfego orgânico, ele me dá autoridade. Beleza? Ele tem uma questão que é a sustentabilidade. Por quê? Porque eu não preciso pagar, certo? Por não precisar pagar, isso me ajuda. Porque se eu tiver que pagar o tempo todo, fica caro, é difícil fechar essa conta. Então, você criar fontes de tráfego orgânico, você tem um perfil do Instagram que cresce, você tem um perfil, um canal no YouTube que entrega bastante. Isso fomenta o seu negócio de forma gratuita. Melhor. Então, isso faz o seu negócio ser mais sustentável. E o engajamento genuíno. Por quê? Muitas vezes em anúncios, quando a gente faz anúncio, as pessoas não engajam, né? As pessoas não vão lá e comentam em um anúncio, linda, maravilhosa, você é perfeito e tal. A pessoa vê ali um anúncio, ok. É um anúncio, né? Tá pagando para aparecer para mim. Agora, se eu posto lá um conteúdo muito bom falando, né? Eu sou ginecologista, ensinando algo muito importante, falando sobre suplementação na gravidez, e gera um valor absurdo, e ainda posto uma foto minha, beleza. Eu vou estar tendo um engajamento mais genuíno, mais verdadeiro. Eu estou anotando aqui e não estava aparecendo na tela. Ô, Aleph, você pode me avisar aí, viu? Se eu estiver cometendo um gafe. Então, temos aqui a importância do tráfego orgânico. Ele é sustentável, porque você não precisa ficar pagando o tempo todo. Ele te traz autoridade, porque quem tem 10 mil seguidores, 15 mil seguidores, 50 mil seguidores, isso passa uma autoridade. Quem entra ali no seu perfil, olha e fala, opa, essa médica aqui, ela é boa. E traz esse engajamento genuíno. Perfeito. Mas por onde começar, então, Iago? Por onde começar no tráfego orgânico? O que eu tenho que fazer? Qual que é o mínimo? Traduza em miúdos. Trouxe aqui 3 lugares. Primeiro, Instagram. E ele não está aqui à toa, não. Ele é o melhor lugar. Pô, Iago, mas eu ouvi falar, minha sobrinha, que o TikTok está muito mais engajado, que é muito melhor, etc e tal. Pois é. De fato, o TikTok é uma outra rede social, tem crescido muito. Mas o público que consome, existem pesquisas que mostram que ele é mais influenciado na hora da tomada de decisão pelo Instagram do que pelo TikTok. Então, quando a gente vai mensurar as taxas de conversão de compradores, a gente percebe que o público comprador é o público que vem da origem do Instagram. Depois eu vou explicar melhor como a gente pode fazer no TikTok. Tem o segundo, que é o blog. Iago, blog em 2024? O que é isso? Por quê? Por um motivo. Porque lembra que eu falei que uma das fontes de tráfego orgânico é o SEO? Tá aqui, ó. Que é esse mecanismo de busca do Google, quando a pessoa vai lá e busca no Google por algo. O blog é exatamente o que o Google busca para responder.
Então, o Google, ele busca uma informação que você postou lá sobre ginecologia, sobre pediatria, e ele usa aquela sua resposta para o usuário que está procurando. Então, ele conecta aquele blog, né, quais são os hábitos da primeira infância, para quem está ali procurando hábitos da primeira infância. Então, ele mostra o seu conteúdo. Por isso que o blog ainda é muito importante. De fato, ele ainda te ajuda a ranquear gratuitamente. Pago, existem outras alternativas. Ok? E, por último, o TikTok. Eu vou resumir em 3, porque acho que adianta a gente também ficar aqui falando de 10 ferramentas diferentes, sendo que tem muito o que falar ainda. Então, TikTok. Por que o TikTok? Porque ainda é um oceano azul. A competição ainda é pequena lá. Porque como o público comprador ainda não está consumindo via TikTok, toda vez que você cresce nessa plataforma, é mais barato de crescer. Ainda é um mar azul. Então, vale a pena. Pô, sou pediatra. Estou produzindo conteúdo no Instagram. Pega esse conteúdo e produz também no TikTok. O TikTok, ele tem dinâmicas diferentes. Sim. Ele é uma plataforma diferente. Sim. Mas ainda funciona se simplesmente replicar conteúdo do Instagram lá no TikTok. É o ideal? Não. Se você tiver tempo e energia, faça para os dois. Cada um tem uma linguagem. Mas se não der, replica. Beleza? E aí, eu quero trazer um exemplo de conteúdo orgânico para você, tá? Tráfego orgânico. Ou seja, o que vocês precisam entender, pessoal? O orgânico, ele demanda algo muito importante, que é entender o algoritmo. Algoritmo. Bom, o algoritmo, ele tem uma questão. O que é essa inteligência por trás das redes sociais? Ele tende a entregar para mais pessoas aquilo que gera mais valor. Mas como que ele faz a leitura do que é que gera mais valor? Através de alguns indicadores. Quais são eles? Curtidas. Tempo de tela. Quanto tempo aquela pessoa ficou assistindo aquele seu conteúdo? Comentários. Salvamentos. Encaminhamento. São alguns, tá? Existem outros. Mas são os mais importantes. Ou seja, quando o algoritmo ele olha para isso aqui, ele vê que eu postei uma foto e eu tive 10 curtidas nos primeiros 2 minutos, ele fala, uai, esse conteúdo aqui é bom, vou mostrar para mais pessoas, vou mostrar para mais pessoas, vou mostrar para mais pessoas. Qual que é a lógica? É que ele tem o interesse que as pessoas fiquem mais tempo naquela rede social. Então, a ideia do algoritmo é, eu preciso mostrar para as pessoas o que elas querem ver. Portanto, ele vai pegando esses indicadores e vai mostrando para as pessoas os melhores conteúdos com aqueles indicadores. Percebe que quando você está grávida, você começa a ver um pouco de coisa de bebê, de repente tudo que aparece para você é coisa de bebê. De repente você está lá vendo sobre tênis, tudo que aparece para você é sobre tênis. De repente você está ali olhando, né, sobre bolsa, começa a aparecer um monte de bolsa para você. E não é só em anúncio, não, no orgânico mesmo, no conteúdo ali, no Reels, no Instagram, em tudo. É o algoritmo. Então, é importante você saber fazer conteúdos que engajem, conteúdos que mostrem para o algoritmo que as pessoas têm interesse naquilo. Por isso que um conteúdo engessado demais, um conteúdo sem vida, um conteúdo sem energia, ele tende a ser ruim. As pessoas não comentam, as pessoas não engajam. E aí você está lá pagando uma agência que vai fazer um post, que é uma foto não, é uma arte branca, escrito Dia do Ginecologista. Bom, naturalmente as pessoas não vão engajar, porque elas não se sentem atraídas para ir naquela arte gráfica, que é claramente uma arte de hotel, e escrever, que lindo, obrigado, você é a minha ginecologista preferida. Você é a pediatra que eu sempre sonhei para os meus filhos. Agora, se eu pego, né, e faço uma foto sua, como pediatra, carregando um bebê de costas, né, para não mostrar a face dele, fala assim, é uma honra te servir. Aí começa, pessoal. Eu estou aprendendo a jogar de acordo com
o algoritmo. Porque existe uma tendência que é o que a gente chama de humanização das marcas. Como assim, Iago? É cada vez mais forte o movimento das marcas quererem rosto, quererem pessoas, embaixadores, influenciadores. Quando a Anitta se tornou lá embaixadora do Nubank, ou embaixadora de alguns outros produtos. Quando a Skol Beats, né, criou lá uma bebida da Anitta também, enfim. Quando você pega a Virgínia, que é dona da We Pink, das marcas dela de cosméticos, a Boca Rosa, qual que é essa tendência? Que as marcas deixem de ser só um nome na parede e passam a ter cara. Alguém que eu goste, alguém que eu admire, alguém que eu quero ser amiga. Essa é a tendência de humanização das marcas. Só que é muito engraçado que nesse nosso mercado de médicos, nutricionistas, profissionais liberais, é muito comum as pessoas querem fazer exatamente o oposto, o caminho contrário, que é o quê? Eu preciso parecer institucional demais. Porque só é elegante, só é chique a clínica que é blasé. Não mostra, sabe, tudo arte gráfica, não tem humanização. Pera, você está indo na contramão. O mercado todo, as grandes marcas que investem milhões e milhões em marketing, estão fazendo esse movimento aqui. Você está querendo fazer isso. Então é importante você entender sobre a humanização das marcas, sobre jogar o jogo do algoritmo e, assim, dominar o tráfego orgânico. Beleza, Iago, entendi. Deixa eu te mostrar aqui um exemplo de um médico que tem feito isso bem. Quero só fazer um disclaimer, tá? Eu trouxe um extremo para ilustrar de forma clara o que é jogar a favor do algoritmo, a quebra de padrão, a curiosidade, etc. Significa, então, que você só pode criar este tipo de conteúdo? É óbvio que não. Existe, né, o extremo de cá, existe o extremo de cá. Claro que existe um meio termo que vai funcionar, tá? Eu trouxe um exemplo para ficar muito claro a alguém que joga a favor do algoritmo. Vamos lá. Este médico aqui, Dr. Ricardo Cores, ele é infectologista, tá? E ele produz alguns conteúdos que são... Ele tem uma pegada mais do humor. Ele ilustra algumas coisas pelo humor. Eu vou mostrar para vocês. Uma brusqueta saudável? Durma sem calcinha. Faça xixi depois do rala e rola. Prefira a ducha ao invés... Saiu? Tá dando para ouvir o áudio do vídeo? Beleza, então vamos lá. Vamos fazer uma brusqueta saudável? Durma sem calcinha. Faça xixi depois do rala e rola. Prefira a ducha ao invés de papel. Mas não faça ducha interna, água só na portinha. Cuidado com o biquíni molhado por muito tempo, mocinha. O absorvente interno precisa ser trocado com frequência. Priorize calcinha de algodão e roupas leves. Depilação total não. Pelos são barreiras contra infecções bacterianas. Eu sou Ricardo Cores, médico infectologista. Marque aqui nos comentários aquela sua amiga confeiteira que precisa aprender essa receita. Vamos fazer uma... Outro, tá? Vamos lá. Você já teve que... Peraí. Deixa eu pegar algum que seja fixado aqui, só um minuto. Você tem levado sua periquita para respirar? Deixar ela presa e abafada pode aumentar a umidade e a proliferação de fungos que causam a candidíase. Se estiver sozinha em casa, fique sem calcinha. Se estiver fora do período menstrual, durma pelada. E no dia a dia, priorize roupas mais soltinhas. Eu sou Ricardo Cores, médico infectologista. Compartilhe esse vídeo e ajude a libertar as periquitas das gaiolas. Bom, beleza, né? Claramente, reforço, né? Não é que eu tô falando para vocês fazerem esse tipo de conteúdo. O que eu quero mostrar para vocês é que o Dr. Ricardo Cores, ele sabe jogar o jogo do tráfego orgânico. Ele tem uma quebra de padrão. Você não espera que um médico vá falar essas coisas dessa forma.
Você espera uma linguagem muito mais tradicional, uma linguagem muito mais fria. Outra quebra de padrão que ele tem, ele fala sério, algo muito engraçado. Então, a cabeça dá um nó. Você fala, ele está falando sério, mas está engraçado. E ele ainda faz do uso de analogia. Então, ele não tá falando objetivamente sobre o item, mas ele consegue usar na linguagem popular algo que remeta. Então, perceba que esta é uma forma de gerar tráfego orgânico. Vocês, não sei se vocês separaram, mas o primeiro vídeo que eu mostrei para vocês tinha 2.700.000 visualizações, 179 mil curtidas, 3.500 comentários. O segundo vídeo que eu mostrei tinha 8,5 milhões de visualizações, 462 mil curtidas, 11.200 comentários. Percebam que ele teve um tráfego orgânico gigantesco. Quantas pessoas passaram nessa avenida e viram o outdoor Ricardo Cores? Para a marca dele, isto é bom. Pode parecer que não, mas ele vai ser visto como alguém não sério, um médico não profissional. Pois é, mas quando você tem um alcance de 9 milhões de pessoas, de 10 milhões de pessoas, um percentual disso, e qualquer percentual disso, pequeno que seja, já é um número muito grande, vai gostar, vai se entender, vai se conectar e vai perceber que por trás da brincadeira existe algo sério. Então, Iago, você está falando que eu preciso ser piadista, eu preciso falar bobagem na internet, é dessa forma? Claro que não. Mas você precisa aprender a jogar o jogo do tráfego orgânico, você precisa aprender a fazer conteúdo. E aí, a minha ideia é, podemos marcar a aula da próxima semana só sobre tráfego orgânico, só sobre conteúdo, como fazer conteúdo, estratégia de gerar conteúdo. Beleza. Matamos, então, a explicação do que é o tráfego orgânico. Vamos agora para o que é o tráfego pago. Beleza. Trocando em miúdos, eu já disse para vocês, o tráfego pago, ele é os anúncios, né? São os anúncios que nós conhecemos, tanto conhecemos aí na internet e vemos todos os dias. Não tem para onde fugir. Tráfego orgânico tráfego pago é isso. Qual que é a diferença do tráfego orgânico para o tráfego pago? Aqui eu controlo com dinheiro o alcance que eu quero ter. Então, se eu tenho 1.000 seguidores e o Instagram está me entregando apenas para 100 pessoas, 100 seguidores estão me vendo, no tráfego pago eu consigo alcançar 100.000 pessoas. 100.000 pessoas. Mas por quê? Porque eu estou pagando. Tá? Essa é a principal diferença. Bom, o que a gente precisa entender? Que, claro, que o tráfego orgânico, o tráfego pago, desculpa, ele precisa entender que existe uma estratégia por trás, existe um objetivo por trás. E que objetivo é esse? Eu quero levar essa audiência para algum lugar. Eu quero conduzir, eu quero movimentar essa audiência para algum lugar. No exemplo do outdoor numa avenida movimentada, se é um perfume, eu quero que aquelas pessoas cheguem na minha loja e comprem o meu perfume. Se é na vitrine da loja do shopping, eu quero que as pessoas entrem na loja para experimentar aquela peça, para comprar. No anúncio, no tráfego pago, é a mesma lógica. Quais são os objetivos, então, possíveis? Que objetivos são esses, pessoal? Eu posso ter, por exemplo, o objetivo de crescer o meu perfil no Instagram. Ou seja, eu quero seguidor. Quero crescer o meu perfil. Que outro objetivo eu posso ter? Eu quero que as pessoas chamem no WhatsApp da clínica. Eu quero que essas pessoas caiam lá no WhatsApp para consultar. Eu quero, por exemplo, que essas pessoas entrem no meu site. Enfim. Isto aqui é importante vocês entenderem. O tráfego, ele sempre tem um objetivo. Ele não é um aparecer por aparecer. Para onde eu quero levar essa pessoa? E o que eu vou fazer com essa pessoa lá? Quando ela cair no WhatsApp, o que eu vou falar com ela?
Então, a gente começa por aqui. Eu preciso definir qual o meu objetivo. E, portanto, eu vou explicar para vocês a estrutura do tráfego. Essa é a estrutura do tráfego pago, tá? Não tem para onde correr. A primeira coisa, e é uma das grandes vantagens do tráfego pago, é que aqui eu escolho o meu público. Vou voltar lá no exemplo do outdoor da avenida. Você não tem controle sobre quem passa naquela avenida. Não tem o que fazer. Se são mulheres, se são homens, se são jovens, se são velhos, se são de alta renda ou baixa renda. Você não tem como escolher quem passa na avenida. Lá na avenida, não. Mas aqui, você tem como. No tráfego pago, tem como. Por quê? Porque você segmenta o público. Então, a primeira coisa que você vai fazer é definir o objetivo. A segunda é definir o público. Com quem eu quero falar? Quem eu quero atender? Então, se eu trato menopausa, eu quero falar com mulheres de mais de 45 anos. Que têm fogachos, que estão tendo picos hormonais. Eu consigo começar a determinar com quem eu vou falar. Então, essa é a primeira questão da estrutura do tráfego pago. A segunda questão da estrutura do tráfego pago é você entender que existe um anúncio propriamente dito. Um anúncio, a gente chama, quem é do marketing, de criativo. O criativo é o anúncio, é aquela arte gráfica, aquele vídeo que foi gravado. E no anúncio é onde você fala, olha, se você vou dar um exemplo aqui. Se você está tendo um humor que ninguém sabe, essa variação de humor que ninguém entende, fogachos de madrugada que você fica com vontade de arrancar a roupa e pular na piscina gelada. Você não sabe o que está acontecendo, mas você tem mais de 45 anos, então eu vou te falar. Muito provavelmente você está entrando na menopausa. Mas calma, não se assuste. A menopausa é a segunda primavera da sua vida. Existe um grande momento a ser vivido na menopausa, se você souber como lidar com esse momento. Se você souber o que fazer nesse momento. Mas acalme-se, eu posso te ajudar. Eu sou o Dr. Iago, eu sou endocrinologista, e eu estou aqui para te ajudar. Então, se você quiser entender um pouco mais sobre como lidar com a menopausa e com essa fase que parece assustadora, mas não é, clique aqui e chama o pessoal da clínica no consultório, que vai ser um prazer te atender. Pronto. Fiz um anúncio. Isso é um criativo. Tá? E o terceiro ponto da estrutura é o destino. Destino. Para onde essa pessoa vai? É uma página, como eu desenhei aqui, do seu site? É o WhatsApp da clínica? É um vídeo do YouTube? Não sei. Vai ter que desenhar, vai ter que pensar. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos. Mas essa é a estrutura. Eu pensei no meu primeiro objetivo, o que eu quero? Eu quero paciente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escolher o público. Que público é esse? Mulher, 45 anos mais, tal e tal, questão, classe A, classe B, classe C, mora em qual cidade, eu atendo online, não atendo online, beleza, mapeei, público. Segundo, criativo. Como que eu vou comunicar com essa mulher? O que eu vou falar com ela que vai conectar, que vai quebrar padrão, vai chamar atenção? Segundo. E o terceiro ponto, para onde eu vou levar? Ela vai cair no WhatsApp? Quando ela cair no WhatsApp, vai ter alguém atendendo, ou ela vai cair numa página, nessa página ela vai preencher um formulário, ou ela vai cair num vídeo mais longo, onde eu explico ainda melhor antes de pedir o contato dela. Beleza? Então, passei pelos 3 passos. 4, se a gente colocar o objetivo. Objetivo, público, anúncio e destino. Tá aqui, ó. Resumi para vocês nesse desenho maravilhoso que, de fato, assim, eu estou desperdiçado no marketing, porque eu poderia ser desenhista, É muito ruim mesmo o meu desenho. Mas, beleza. Vamos na prática agora? Vamos analisar na prática como é que são esses anúncios? Eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente poder ver. Ó, no Instagram. Como é que funcionam os anúncios no Instagram? Você já viu? Só vou te mostrar aqui para você rever. Vou dar um zoom, ó. Primeira coisa que você vai perceber num anúncio, ele tem essa marca aqui, ó. Aqui está em inglês, mas geralmente é escrito anúncio. Acho que é anúncio que aparece. Anúncio. Aqui. Então, a primeira coisa é que sempre vem no anúncio essa tagzinha avisando que aquilo é pago. Tá? A segunda coisa que chama bastante atenção é isso aqui, ó. É o botão. Que é um recurso
mais específico para anúncios. Existem outras formas? Existem. De ter botão ali no orgânico? Existe, mas é bem mais comum nos anúncios. Então, são esses exemplos, né? Anúncios aparecem assim. Aqui são todos anúncios em imagem. Então, significa, Iago, que só se pode fazer anúncio em imagem? Imagem não, claro que não. Pode vídeo também, tranquilamente, tá? Tranquilamente. Então, o anúncio do Instagram ele tem essa carinha aí. Essa carinha aí. Mas também tem os anúncios em stories. Percebe, ó, que a Amazon... é patrocinado, é a palavra que eu estava esquecendo. Como aparece lá. Parece patrocinado. Ó, patrocinado. Ó a Amazon aí. Então tem os produtinhos, né? Compre na nossa loja. Aí, ó. Isso aqui tá nos stories. Então a pessoa tá passando nos stories, viu a irmã, viu a tia, pum. Caiu no piscou e acabou. R$ 89,00 apenas, compre. E aí aqui, olha o botão aqui, ó. Cliquei aqui nesse botão. Ao clicar aqui, eu vou pro destino. Opa, tá aqui embaixo. Ao clicar aqui, eu vou pro destino. Percebe? Outro, ó. Enjoei. Tem patrocinado aqui, tem as peças, né? As roupas e tal. E aqui, ó. Segura essa oportunidade passando pela sua timeline e aproveita. Ó, o botão aqui, ó. Compre agora. A pessoa clica aqui, ela vai pro destino dela. Deu para entender? Esse é um anúncio de Instagram. Mostrei para vocês feed, mostrei para vocês nos stories. E como é que funciona, então, anúncios no Google? Vamos entender como é que funciona no Google? Falei tanto para vocês de Google. Mas como é que funciona no Google, então, pessoal? Funciona assim, ó. A gente tem algumas redes. Deixa eu até explicar para vocês. No Google, a gente tem alguns tipos, tá? A gente tem aquilo que a gente vai chamar de search, ou seja, pesquisa, a rede de pesquisa. A gente tem o display. Vou mostrar primeiro o display. Display é isso aqui, ó. Quando você entra num site, você já viu que tem vários anúncios assim, ó. Olha lá. Tem um anúncio aqui do Itaú, tem um anúncio aqui de aniversário do supermercado Panda, sei lá, Sonda, não sei o que é isso. Tem outro do Itaú aqui. Isso aqui é uma rede de display. Ou seja, o Estadão, esse site Estadão, não é que é ele que está fazendo um anúncio do Itaú, não. Quem está fazendo o anúncio, o Itaú está fazendo o anúncio lá no Google. Mas o Estadão vendeu esse local, esse banner, esse display para o Google. E aí o Google coloca aqui os anúncios do Itaú, por exemplo. Só que olha que interessante. No mesmo Estadão, se é o Iago acessando, o Google vai mostrar uma coisa. Se é a Raíssa acessando, o Google vai mostrar outra. Se é a Marlene acessando, o Google vai mostrar outra. Ou seja, quem define o que aparece nesse display aqui não é o Estadão, é o Google de acordo com o público, desculpa, que o Itaú queria atrair, ok? Então essa é a rede de display do Google. Outro exemplo aqui, ó, Netshoes. Você tem aqui um site e aí tem um anúncio da Netshoes ali. Tenho certeza que vocês já viram isso. E o search, pesquisa, é o mais comum. Trouxe um exemplo aqui que eu fiz agora. Entrei aqui no Google, ó, e escrevi Clínica de Ginecologia, escrevi errado ainda, Ginecologia, Rio de Janeiro. Olha lá, ó. Aí aparecem aqui alguns resultados. Ó, vamos lá, ó. Isso aqui é real, tá? Patrocinado, tá escrito aqui, ó, patrocinado. Ó a clínica aqui, ó, Medicina Carioca. Ó. Saúde feminina completa, ultrassom ginecológico, pacotes preventivos, consulta ginecológica e exames. Ó. Anúncio. Se eu clico aqui, ó, eu vou ser direcionado para o site. Né, aqui, ó. Ó outra aqui, ó. Doutora Ludmila Pereira. Ó, doutora Ludmila Pereira. Obstetrícia e ginecologia. Atendimento humanizado, ó lá. Ó o anúncio. Rede de pesquisa. Ó outra aqui, ó. Vida plena. A vida plena. Bem-estar da mulher. Ou seja, quando o Iago, que está com a esposa grávida, está no Rio de Janeiro, com medo do bebê nascer, ele escrever Clínica de Ginecologia Rio de Janeiro,
essas pessoas aparecem primeiro, porque elas pagaram para aparecer primeiro. Ou seja, existe a demanda, a pessoa está ali querendo aquilo naquele momento, aparecer primeiro. Qual que é o preço disso? Né? Esse timing certo de aparecer para quem está procurando aquela solução que você tem. Faz sentido? Aparecer nesse momento? Claro que faz. Claro que faz. Então, são exemplos de anúncios do tráfego pago, né? Vai ficar claro? Isso é o tráfego pago lá no Instagram e no Google. Ficou simples agora, você entendeu? Então, quando eu entro num site, tem um banner assim, piscando as imagens e tal, anúncio da Netshoes, da Casas Bahia, do Itaú, rede de display do Google. Ou seja, eu consigo pagar para o Google para aparecer a minha foto ali, para aparecer a cara da doutora Raíssa, pediatria infantil. Pediatria infantil é ótimo, né? Pediatria, Belo Horizonte, etc e tal. Tem como. Atendimento humanizado, obstetrícia humanizada, parto natural, tá? Aparecer ali naquela rede de display, só para o público que você quer. Vai aparecer para todo mundo? Não. Vai aparecer para homem? Não. É parto, vai aparecer só para mulher. Né? A mesma coisa no Instagram, tá? Mostrei para vocês alguns exemplos. Agora eu quero entrar aqui e mostrar a tela para vocês de exemplos reais aqui do Instagram também. Do Google eu acabei mostrando, né? Já, mas eu quero apresentar para vocês agora de outras clínicas, ó. Agora do Instagram. Isso que eu estou mostrando para vocês, que vocês estão vendo agora, é a biblioteca de anúncios do Instagram, do Facebook. Os anúncios, quando você faz um anúncio, ele é público. Então, qualquer um pode acessar, tá? Então, eu fiz uma pesquisa aqui e achei em Belo Horizonte essa Procriar, Medicina Reprodutiva. Então, é uma clínica de FIV, né, de reprodução humana. E aí, ó, vamos lá, eu consigo ver os anúncios. Ó. O primeiro anúncio que eu estou vendo aqui, ó. Sabia que quando um casal está tentando engravidar de forma natural não consegue, cerca de 40% dos problemas de infertilidade são relacionados às causas masculinas? Não deixe de procurar um médico que pode identificar o seu problema e auxiliar nessa jornada. Ó, essa aqui é a arte do anúncio. E tem um converse conosco. Quando eu clico aqui, eu vou falar com eles. Tem outro aqui, ó. Sabia que um casal, o mesmo texto, agora é a imagem desse homem aqui. Aí eu vou descendo, ó, tem um vídeo, vamos ver esse vídeo. Somos a Huntington Procriar, referência em reprodução assistida há mais de 2 décadas. Para nós, evoluir é descobrir novos caminhos para conquistar objetivos comuns. Contamos com um laboratório completo de última geração e um corpo clínico altamente qualificado que oferece suporte e segurança em todas as etapas do tratamento. Fazemos parte do grupo Eugin, um dos líderes internacionais. Então tá rodando esse anúncio. E tá rodando outros também, ó. Mostrando a sede deles. Clica aqui e agende sua consulta. Então, esses são anúncios que estão rodando, por exemplo, no Instagram de uma clínica de reprodução humana. Vamos ver outro aqui, ó. Joguei transplante capilar e encontrei esse Dr. Clayton, né? Vamos lá, vamos ver. Em Salvador e Aracaju, você encontra as mais renomadas clínicas de transplante capilar, com médicos experientes, tecnologia de ponta e uma estrutura segura e confortável. Eu, Clayton Pires e minha equipe estamos preparados para oferecer soluções que ajudam não só a restaurar seu cabelo, mas também a autoestima de quem sofre com a perda capilar. Para dar o primeiro passo nessa conquista que mudará a sua vida, clique no link e envie sua mensagem para agendar nossa consulta. Eu te vejo em breve. Em Salvador e Aracaju. Ou seja, esse anúncio, muito provavelmente, está aqui falando com homens, Salvador, Aracaju. Você vê que ele fala isso no vídeo, provavelmente está segmentado para isso. Ele vai colocar um público específico, pessoas com interesse em transplante, pessoas com interesse em queda de cabelo, enfim. Então, ele coloca aqui, olha a quantidade de anúncios que eles estão rodando, pessoal. Olha toda essa quantidade de anúncios aqui para quê? Para chamar para uma consulta. Beleza? E o exemplo que eu mostrei para vocês também aqui, ó. Clínica de ginecologia, ó, no Google, ó, saúde feminina, doutora Ludmila, na vida plena, ó, lá no UP. Tudo isso aqui são anúncios. Ou seja, né? Precisamos, então, matar também um certo preconceito que existe entre nós, é comum, de que profissional liberal não investe em marketing. Investe. Eu sempre brinco não, falo sério, na verdade, que a medicina, ela é uma vocação, mas ela também é uma profissão, ela também é um negócio.
Não tem como você olhar para esse negócio e não levar a sério de que é importante ter um custo de aquisição de cliente, você calcular a melhor forma de atrair o cliente certo. Por quê? Eu já dei consultoria para clínicas aqui em Belo Horizonte, inclusive, de dermatologia, que investiram R$ 2 milhões para abrir uma clínica, deixar lá, preocuparam em porcelanato, preocuparam com jardinagem vertical, procuraram com a marca, a melhor marca possível, mas não preocuparam em atrair os clientes corretos, não preocuparam em atrair clientes. O que aconteceu? Fechou depois de 1 ano e meio, com um prejuízo enorme. Ou seja, é necessário que você olhe para esse núcleo do seu negócio, que é o marketing. Não tem como fugir disso. E o tráfego pago e o tráfego orgânico são formas de atração de novas pessoas, de novos pacientes. Existe esse funil que eu vou mostrar para vocês, que é uma forma de ilustrar muito simples. Eu gosto de mostrar aqui porque fica claro. Aqui eu tenho as pessoas. As pessoas. E aí eu vou ter um funil. Eu preciso atrair as pessoas corretas. Eu preciso relacionar com as pessoas. Ou seja, eu preciso que elas confiem em mim, que elas gostem de mim, que elas vejam meu conteúdo, para depois que eu possa converter. Ou seja, que isso aqui se transforme em uma consulta, em um paciente mesmo. Então, o tráfego faz esse movimento de atrair essa pessoa, depois relacionar com essa pessoa, depois converter essa pessoa. Ele é uma ferramenta que te ajuda nessa jornada. Beleza. Agora, o que a gente precisa entender? Que essas duas formas, essas duas estratégias, seja o tráfego pago ou o tráfego orgânico, ambas, elas se unem, elas podem e devem estar integradas. Né? A pessoa do tráfego orgânico, ela não briga com o tráfego pago e vice-versa. Pelo contrário, elas se ajudam. Essas estratégias se ajudam. Vou exemplificar para vocês aqui. Eu tenho um Instagram, eu faço as minhas postagens lá no Instagram, e aí eu faço um anúncio, né? Aqui, ó, um anúncio de vídeo sobre a minha clínica. O que é isso, pessoal? Olha para vocês verem. Eu estou aproveitando o público que eu já tinha lá no meu Instagram, e lembra que o Instagram me entrega organicamente para 10% dessas pessoas? Se o conteúdo estivesse indo bem, o que eu faço? Eu pago para o Instagram me entregar para 100% dessas pessoas. Posso pagar. E melhor, eu pego as pessoas que o Instagram, que eu sei que me seguem, ou seja, já passaram por um filtro, porque de alguma maneira gostaram de mim, do meu conteúdo, e faço um anúncio chamando ela para consulta. Ou seja, ó, eu estou unindo o orgânico com o pago. Eu estou fortalecendo o meu orgânico, porque eu estou aparecendo mais para essas pessoas, mas eu estou fortalecendo o pago, porque eu estou mostrando um conteúdo, um anúncio, para alguém que já me seguia, que já me conhecia. Uma outra estratégia, que é muito interessante, a gente chama isso aqui de funil de nutrição. Eu crio 3 conteúdos, 3 vídeos, resolvendo a dor da minha paciente, do meu potencial cliente. Então, vamos supor que seja introdução alimentar. Ou seja, brincadeiras na introdução alimentar. O que pode, o que não pode na introdução alimentar. Mitos e verdades na introdução alimentar. Eu gravo 3 vídeos. 1, 2, 3. E aí, eu mostro para as pessoas o primeiro vídeo. Quem assistiu o primeiro vídeo, eu mostro o segundo vídeo. Quem assistiu o segundo vídeo, eu mostro o terceiro vídeo. Todos neles eu estou chamando para seguir. Em todos esses vídeos eu estou chamando para seguir. Eu estou fazendo aqui um funil de nutrição. Eu estou fazendo aqui um funil que atrai as pessoas para entrar no meu perfil. Aqui, ó. Vou levando essas pessoas todas para o meu perfil no Instagram. Depois que ela entra no meu perfil no Instagram, eu faço um anúncio chamando ela para marcar uma consulta. Primeiro eu nutri, atraí a pessoa certa. Trouxe para o meu perfil, chamei para o WhatsApp. É uma estratégia, é um funil que a gente usa o tráfego orgânico e o tráfego pago. Outro exemplo, eu pego aqui o meu site, então a pessoa entrou no meu site, e é esse funil que a gente vai chamar de remarketing. Remarketing, né? Qual que é essa estratégia aqui? A pessoa entrou no meu site uma vez, porque eu vi uma indicação. Aí ela entrou no meu site e saiu, não marcou consulta. Pô, mas durante 15 dias eu vou aparecer para essa pessoa no Instagram
E em todos os sites que ela entrar, que forem parceiros do Google, vai ficar lá aparecendo a minha foto, né? Maior especialista em introdução alimentar. Marque já a sua consulta. Aprenda, sei lá o quê, faça desse jeito. Ou seja, a pessoa entrou no meu site, não tomou a decisão, mas eu fico acompanhando ela durante 15 dias. Por quê? Porque eu sei que ela entrou, tem um rastreador. Eu sei que ela entrou no meu site, então eu posso fazer um remarketing para ela. Ela entrou organicamente, mas agora eu vou ficar no pé dela para ela, né, se relacionar comigo. Óbvio, tudo isso com cautela, com cuidado, né? Mas vocês passam por isso direto. Entra na Casas Bahia aí, no Ponto Frio, e olha um fogão. E vê se esse fogão não vai te acompanhar durante pelo menos uns 7 dias aí. Em todo lugar que você for. Vai, não vai. Isso chama remate. Dá para fazer aí. Não é difícil. Não é engenharia espacial, dá para fazer. Tá? Então, o que vocês precisam entender? Que o tráfego, ele alimenta o orgânico alimenta o pago alimenta o orgânico, e isso aqui é um ciclo. Agora, o mais importante disso tudo é vocês entenderem que essas duas ferramentas, são peças fundamentais do seu negócio. Não tem como fugir. É importante você atrair pacientes, é importante você atrair clientes. Senão o negócio não para de pé. Isso é o coração de todo o negócio. Concorda? Então, isso aqui é uma forma como você consegue, de forma estratégica, sem precisar, né, contar com a sorte, contar com, né, a chuva cair, fazer a dança da chuva. Não, você consegue ir lá, montar essa estratégia e colher os resultados. E aí eu quero responder algumas perguntas que eu sei que vocês fariam. Ótimo, Iago, entendi, gostei do tráfego. Me explica agora, quanto que eu tenho que investir, então, em anúncios? E aí aquela resposta maravilhosa que os meus advogados me dão e que eu tenho vontade de matar. Mas é verdade, depende. O que você quer? Certo? Mas vamos fazer um cálculo para não ficar só no depende? Já que eu não gosto dessas respostas de advogado, vamos fazer uns cálculos aqui. Iago, hoje a minha consulta, ela custa, né? Vamos colocar aqui R$450. Beleza? E geralmente, um paciente que vem uma vez, ele volta umas 3 vezes. Isso significa que esse paciente vai pagar um total de R$1.350 para a minha clínica ao longo de um ano. Está aqui no ano. Estou pensando que não vai ter procedimento, não vai ter nada. Ele vai me pagar esse valor aqui, só na consulta. Aí eu te devolvo a pergunta. Quanto você está disposto a investir para adquirir esse paciente que vai te pagar R$1.350? Eu acredito que alguns falam assim, eu queria pagar R$5. Eu também. Eu e você estaremos milionários, multimilionários, porque seria a vida mais fácil do mundo. Mas não é bem assim, claro. Né? É preciso um investimento. Mas digamos que 30% desse valor, ou seja, um valor de uma consulta, seja algo factível. Eu acho até muito, mas vamos colocar aqui só para a gente fazer o cálculo. Então, Iago, eu estou disposto a pagar R$450 por um paciente. Porque eu sei que eu pago uma vez, mas ele volta 3. Beleza? Beleza. E aí eu vou te perguntar, mas quantos pacientes você quer no ano? No ano não, perdão, no mês. Iago, eu estou querendo uns 10 novos pacientes por mês. Então vamos fazer o cálculo. 10 vezes o valor. 10 vezes 450. R$4.500. Iago, muito caro. Também achei. Mas é porque geralmente a gente não vai pagar R$450 de aquisição num paciente. A gente consegue pagar menos. Mas mesmo que a gente pagasse R$450, eu estaria pagando 4.500 para faturar 13.500. A conta fecha. Só que geralmente você não faz essa conta. Ninguém faz. As pessoas não fazem essa conta. Agora, imagina então que a gente vai fazer que a gente tem um custo de aquisição bem menor, que a gente tenha R$100 de custo de aquisição. E aí eu quero 10 pacientes, então eu vou gastar R$1.000 em tráfego. Mas eu consegui os R$13.500, os mesmos R$13.500. Olha aqui, vale a pena pagar 1.000 para receber 13.500? Claro que vale. Então você vai investir R$1.000. Eu, Iago, não recomendo para um médico, por exemplo, investir menos do que R$1.000 em anúncio. Eu não recomendo. Porque, primeiro, que a plataforma te dá um mínimo que você pode investir por dia.
que é $1, 5, 6 reais. Então, fica muito difícil você conseguir gerenciar os anúncios e tudo com uma verba muito menor. R$1.000 é um bom valor na hora de gerenciar, para você fazer os testes e conseguir resultado. Mas as pessoas que eu conheço que mais têm resultado investem muito mais. Já vi investir 10. Já vi investir muito mais, tá? Isso aqui que eu acabei de falar para vocês tem um nome técnico, chama custo de aquisição de cliente. Custo de aquisição de cliente. Custo de aquisição de cliente. O famoso CAC. 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 Então você tem que pensar, quanto que eu estou disposto a pagar por um cliente, um novo paciente? Isso vai te ajudar a determinar quanto investir em tráfego pago. Sugestão, comece pelo menos com R$1.000. Essa é a minha sugestão, em anúncio, tá? Entre o search do Google e o Instagram. Eu começaria por aqui. Beleza. E aí, quanto, Iago, que eu devo estar disposto a pagar por um novo paciente? Qual que é o valor saudável para eu pagar por um novo paciente, um novo cliente? Qual que é o meu CAC ideal? Depende, de novo, do seu custo operacional. Mas eu diria que, para você ter uma noção de verba de marketing, até 20% do seu faturamento é ok. Acima disso, eu acho que não é bom. Então, tenta segurar o custo de marketing com até 20% do seu faturamento, tá? Essa é uma questão. E o seu CAC, né, vai estar relacionado a isso. Cuja aquisição de pacientes vai estar relacionada a isso. Agora, uma segunda dúvida. Iago, o CAC é o número final lá, né? Ou seja, quantos clientes eu consegui. Mas a gente sabe que não é todo mundo que me manda mensagem que eu converto em paciente. Verdade. Então, isso aí, a gente chama de lead. Eu coloquei como contato, mas é lead. Ó. A nomenclatura no marketing chama de lead. Quanto que eu posso pagar em um lead? A lógica vai ser mais ou menos a mesma. Ó. Se eu preciso de 10 leads para fechar um cliente, e eu estou disposto a pagar em um cliente R$100, eu posso pagar num lead, ou seja, num contato lá no meu WhatsApp, R$10. Só que a cada 10 eu fecho um? Não sei, vai depender. Como é que está a sua secretária? Ela está bem treinada? Ela está convertendo bem? Conversa boa? Ou na hora que o paciente chega, ela só pergunta, plano particular? Consulta do doutor Francisco é R$550. Tem horário, não. Bom, aí, claramente, a cada 100 ela vai converter um. Agora, se a secretária for boa, o coração do negócio está ali, conversa, é atenciosa, às vezes 10 para 1 dá. Percebe que é toda uma engrenagem? Não depende só de, coloca dinheiro lá, ou só posta lá no Instagram. Existe uma engrenagem? Tem que parar e pensar um pouco? Claro. Por último, o pessoal pergunta, quanto pagar por um novo seguidor? Não quero paciente, não. Quero seguidor porque eu quero ter 10 mil seguidores. Beleza. Quanto pagar? Sinceramente, entre R$1 e R$3. Então eu posso comprar seguidor? Me falar que comprar seguidor é ruim. É ruim mesmo. Isso aqui não é comprar, não. Isso aqui é o custo por um seguidor. Mas, na verdade, o que você vai fazer? Você vai fazer um anúncio de conteúdo. Um vídeo, uma arte, né, com os dizeres lá. É um conteúdo e você vai entregar esse conteúdo para, digamos, 1.000 pessoas. Dessas 1.000 pessoas, uma vai te seguir. Digamos, uma vira seguidor. Se você pagou R$3 para entregar para 1.000 pessoas e veio um seguidor, tá valendo a pena. Tá? A lógica é essa. Essa é a lógica. Então, pagar até R$3 por seguidor, eu gosto. É um número que eu acho escalável, factível. Mas o ideal é estar mais perto de 1. Claro. Mas é porque eu quero dizer assim, é possível, né? Muitas pessoas falam, não, mas é muito difícil.
Não, é super possível. Depende um pouco do conteúdo. Tá? Então, essa é a lógica que você precisa ter. Medicina é uma profissão, é um negócio, por mais que também seja uma vocação. Essas duas coisas, essas duas realidades coexistem. Então, é importante que você tenha a visão de negócio, de reinvestimento, para usar do tráfego orgânico e do tráfego pago para crescer o seu consultório e ter controle do seu crescimento, para que você não fique escravo de simplesmente esperar e sonhar que o paciente apareça. Não, você vai construir uma estratégia que vai fazer o seu paciente aparecer, né? E você vai poder fazer isso, reinvestir e ir crescendo cada vez mais. E existem várias formas de fazer isso. A primeira delas é também contratando alguém que saiba fazer isso. Porque, por mais que você precisa ser protagonista, você não pode delargar, simplesmente falar, faz aí e vamos ver o resultado. Isso não tem como, você precisa ser protagonista. Mas, por outro lado, você precisa gastar o seu tempo naquilo que você é bom, na medicina. E também no seu negócio. Mas não dá para você ficar querendo aprender cada detalhe de fazer tráfego, de como mexer em ferramentas, de fazer isso, fazer aquilo. Você precisa estar na delegação estratégica e delegar para alguém que possa ter a capacidade de operacionalizar aquela estratégia junto com você. Tá? Então, como dito, né, a aula é isso. Eu trago a aula até aqui e nesses últimos 5 minutos eu falo um pouco para vocês de uma das nossas empresas aqui do Grupo Órgão, que é a Órgão Growth, onde a gente faz a aceleração de carreiras médicas. Então, se você tem interesse em implementar o tráfego pago e o tráfego orgânico no seu negócio, fazer o seu negócio crescer através dessas estratégias, o nosso time pode te ajudar. Então, basta você conversar, né, com o nosso time, o Aleph vai mandar mensagem para todo mundo que estava aqui. Se você tiver interesse em marcar uma reunião, entender um pouco mais, a gente fazer um diagnóstico do seu negócio e ver como a gente pode ajudar, você pode contar com a gente. Mas, de toda forma, o que eu queria dizer é, muito obrigado por você ter vindo, espero ter sido didático para vocês, esse era o meu desafio, conseguir ser o mais didático possível, acredito que eu consegui, fiz vários desenhos aqui, mas espero que tenha sido proveitoso. E a importância de você investir no seu negócio através do tráfego, seja pago ou orgânico. Orgânico é um pouquinho mais difícil de entender o algoritmo, demanda um pouquinho mais de tempo e energia, enquanto o pago é um pouco mais fácil dentro da perspectiva da escala. Você tem um pouco mais de controle da escala. Mas ambos são excelentes caminhos para o crescimento do seu negócio. Tá bom? Deixa eu ver aqui se tem dúvidas. Se tiverem dúvidas, mandem aqui. Josiane Diniz, obrigado. Iago, Raíssa, obrigado. Ana, obrigado. Esse mês tive um CAC de 150 por cliente em tráfego, mas depende muito do mês. Esse valor oscila. É verdade, Marília. Oscila mesmo. É importante acompanhar esse número de perto, porque é isso que vai te fazer conseguir ter um pouco mais de controle. E tentar manter estável. Porque é normal, às vezes você vai ter um anúncio que vai indo bem, aí de repente ele começa a ir mal. Mas aí você tem que tentar repor, fazer um novo anúncio, uma nova abordagem, enfim, para ver se consegue até diminuir o custo de aquisição. Bom, pessoal, ó, tem uma dúvida. Raiz tem uma dúvida. Raiz, você pode desmutar se você quiser, ou você pode mandar aqui no chat. Oiê, boa noite. Muito boa aula, obrigada. É excelente mesmo, e é engraçado que é o que eu estava procurando mesmo em relação a tráfego pago, porque eu sempre tive essa dúvida, né? Em quanto investir, como investir, e eu ainda, foi muito didático mesmo, me ajudou demais. Mas eu tenho ainda uma dúvida de qual tipo de anúncio fazer para atrair o cliente. Tipo assim, por exemplo, eu vou fazer um anúncio no Instagram para atrair um cliente para o meu consultório. Aí eu tenho que fazer um anúncio dizendo que mostrando meu consultório, dizendo que eu estou atendendo, ou eu posso fazer um anúncio, tipo assim, patrocinar um post meu que foi muito bem. Eu fiquei com essa dúvida, tipo, aquele patrocinar lá, um post que viralizou, eu patrocino para ganhar seguidor, ou realmente no anúncio de tráfego pago eu tenho que fazer chamando a pessoa para marcar uma consulta comigo, entendeu? Eu fiquei com essa dúvida. Não, perfeito, ótima pergunta. Então, existem as duas situações. Você pode impulsionar lá, apertar o botãozinho impulsionar no seu celular um post que foi bem? Pode. Via de regra, quando você faz isso, o Instagram, ele automaticamente vai pegar aquele post e mostrar para mais pessoas
como aquelas que interagiram naquele post. Você pode colocar lá o objetivo da pessoa clicar no botão seguir, então para ela te seguir, mas você também pode colocar lá para ela te mandar uma mensagem. Então, serve. Ponto de atenção. Quando você faz isso pelo celular, e esse celular, se esse celular for um iPhone, existe um custo extra de 30%. Você paga 30% mais caro por conta que existe um atrito entre a empresa Meta, que é a dona do Instagram, com a Apple. Se você faz por um Samsung, isso não acontece. Então, é só um disclaimer importante, uma observação importante. Mas sim é possível fazer isso, tá, Raíssa? Apertar ali o post no impulsionar. Entretanto, você tem muito menos controle das variáveis. Quais variáveis? Do público, né, de você segmentar bem o público, do como aquele anúncio vai aparecer. Então, as configurações são bem mais limitadas, porque aquilo ali foi feito para você clicar, botar um dinheirinho ali. E o controle do resultado também. Agora, o principal fator não é nem se você vai apertar o botão impulsionar ou não, ou se você vai fazer lá pelo gerenciador de anúncios que a gente fala, que é a plataforma do Facebook para isso. Na verdade, importa o conteúdo que está naquele post. Por quê? É só um conteúdo que deu certo? É uma foto sua na praia? Ou é um conteúdo bom? Nesse conteúdo bom, tem uma chamada para ação, a gente chama isso de CTA, né? Call to Action. Tem uma chamada de ação que faz essa pessoa querer clicar para te mandar mensagem ou não? Então, tem que entender essa perspectiva. Então, se você fez um post legal, ensinando lá, por exemplo, a lavagem de nariz, o post ficou muito legal, o pessoal gostou pra caramba, e no final do post você falou assim, ó, inclusive, se você tem interesse em ter uma pediatra que cuida, né, do seu filho de forma integral, cuida até da sua família, enfim, blá, 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 clica aqui e me manda uma mensagem, eu mando uma mensagem para minha secretária. Se aquele post já tem isso, beleza, dá para colocar ali o botão impulsionar que você vai começar a ter resultados. Claro, é melhor fazer pelo gerenciador de anúncios, mas começando, dá para você colocar ali, você já vai ver bons resultados, tá? Agora, a mensagem do post, qual post você vai impulsionar, é que conta mais, né? O anúncio, ele direciona para quem você está falando, mais do que o botão impulsionar. E, claro, esses outros formatos que você consegue configurar lá no gerenciador de anúncios ajudam bastante. Isso traz um tipo de controle e otimização melhor. Mas aí eu acho que não conseguiria entrar em detalhes aqui para não complicar demais. Mas a pergunta é muito boa e dá para começar assim no botão impulsionar e em seguida ir caminhando. Beleza? Obrigado pela pergunta e obrigado pelo apoio. Bom, pessoal, obrigado pela presença de todos vocês. Espero que tenha sido, né, frutífero aí e contem com a gente. A gente se vê. Semana que vem, provavelmente, a gente deve dar outra aula. Toda semana eu estou tentando ter esse encontro. A gente está lá no grupo do WhatsApp. A ideia é que a gente tenha essas aulas, assim, bem profundas. Tá bom? Obrigado para todo mundo. Forte abraço. Bom descanso aí.